Olá, 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 como é que estamos? Começando mais uma semana de bênção, semana de vitória, mas a promessa de bênção e de vitória é para aqueles que estão na palavra, aqueles que caminham, né? Aqueles que ouvem as minhas palavras e praticam. E tudo que pedires ao Pai em meu nome. Então, por isso é um dos motivos que me leva a falar um pouco desse amor, desse Deus lindo e maravilhoso para você. Ontem nós tivemos uma mensagem falando sobre João capítulo 15, foi pregado do 1 ao 6 ou 7, se não foge minha memória, e eu me atentei aos 2 primeiros versículos porque a gente também não tem muito tempo, né? Mas que fala sobre eu sou a videira verdadeira. Acho que eu vou ficar só nisso. Eu sou. Quando eu falo eu sou, eu lembro de Moisés, quando ele vê a sarça, ele sobe e ele vai se achegando e Deus olha para ele e diz, tira a sandália dos teus pés, porque a terra em que tu pisa é santa. Glórias a Deus. O lugar onde tu tá é santo. E ele vai, tira a sandália, se achega a Deus, e Deus começa a falar com Moisés. Deus fala que o clamor do povo tem sido ouvido, ou seja, pode continuar clamando, que o seu clamor Deus está ouvindo. A resposta ainda não chegou, continue clamando. E a Bíblia está me informando para mim, informa para você, que quando Moisés ele vai diante do Senhor, Deus diz para ele que é necessário que ele vá libertar o povo. Moisés começa a dizer que não é digno. Quantas das vezes você e eu dizemos que não somos dignos? Quantas das vezes achamos que não podemos? Quantas das vezes achamos que não temos? E não temos, e não podemos. E Moisés, Deus vai falando e não adianta contender contra Deus. E Moisés acaba abrindo a guarda e dizendo, tá bom, Senhor. E aí, quem eu digo para o povo que me enviou? Aí Deus diz, eu sou. Diga para esse povo que eu sou te enviou. Ei, o negócio só vai funcionar. As coisas só vai andar nessa semana, na minha e na sua vida, quando você deixar o eu sou te guiar. E ele não pode ser eu sou só na minha vida financeira. Não, a minha vida financeira está na mão de Deus porque eu tenho muitos cartões e Deus tem que pagar. Não, minha vida está na mão de Deus porque eu comprei e eu creio que Deus não vai deixar eu. Eu creio que Deus vai abrir a porta. E a tua família? Ele não é Deus da tua família? E no teu trabalho? Ele não é Deus no seu trabalho? E nas suas amizades, que você escolhe as amizades que quer e não pergunta a Deus? E no namoro, que muitas das vezes começa a namorar para depois ver que não era aquilo que Deus tinha para a sua vida, em vez de orar antes. Um dia eu me lembro que eu estava com o hábito de querer pregar só quando chegasse no púlpito, sair pregando, e não preparava uns bolsos, não sentava, não me organizava, e algumas vezes eu me perdi na mente. Porque pensava uma coisa e quando ia na euforia, na empolgação, acabava não transmitindo aquilo que eu planejava. E alguém virou para mim e falou assim, prepara uns bolsos. Falei, não, isso é coisa de estudioso, isso é coisa de teólogo, e a teologia mata, a letra mata. Aí a pessoa falou, mas o Deus que te revela quando você está em cima do púlpito, não é o mesmo que pode te revelar quando você está dentro do seu quarto, em casa? Ele só revela em cima do púlpito? E você não pode orar e preparar uma mensagem revelada por Deus antes de chegar a ministrar? Antes de chegar na igreja? Eu falei, essa me pegou. Tem tantas coisas que a gente podia orar antes, pedir a Deus antes, ter um direcionamento antes e deixar Ele ser o grande eu sou. Ele é a videira. Nós só somos o ramo. E nós temos que produzir fruto. E qual é o fruto? E se o fruto for bom, ele permanece. E se não produz, ele corta e lança fora. Gente, as obras não salvam ninguém. Eu sou salvo porque eu jejuo, porque eu evangelizo, porque eu faço. Não. Você é salvo porque você está na videira.
Mas se não fizer a obra, ela te condena. E ele corta e lança fora. Vamos trabalhar? A sua igreja precisa de você trabalhando. O seu pastor precisa de você trabalhando. Deixa de murmurar, deixa de reclamar, porque eu não concordo, porque eu não aceito. Deus não quer que você aceite, Deus não quer que você concorde, Deus quer que você obedeça. Faz o que Deus está te direcionando, ou direcionando para o pastor. Porque tem gente que quer fazer aquilo que é revelado para ele. Ei, falei, quer fazer só o que for revelado para ele. Não, Deus botou uma liderança. Deus deu a Moisés. O cajado estava na mão de Moisés. A rapaziadinha que quis se levantar pereceu no meio do caminho. A terra engoliu. Os irmãos de Moisés que estavam lá falando, aí Deus só fala com ele, que não sei o quê. E Deus falou, vocês eu falo através de sonhos, mas com Moisés, meu servo, eu falo face a face. Deus está falando contigo nessa manhã. Uma ótima semana. Que Papai do Céu nos abençoe. A paz de Cristo.